Abramos no segundo livro da Antiga Aliança, o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1. E hoje nós iniciaremos uma série de sermões nesse segundo livro da Antiga Aliança. O terceiro que estamos estudando, segundo na ordem que temos aí, daquilo que é chamado de Pentateuco, os 5 livros da lei. E o que nosso intento, irmãos, é mostrar a face de Cristo, o Evangelho da salvação por meio desse texto da Antiga Aliança. Mostrar que Cristo Jesus, ele não é algo prometido no Novo Testamento, mas é uma realidade já no Antigo Testamento. Ideal talvez até fosse começar com Gênesis, mas eu vou fazer isso a partir de Êxodo, quem sabe, em outra oportunidade também expor o livro de Gênesis. Mas vamos estudar hoje Êxodo. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14 a princípio, tá? Depois a gente, se Deus permitir, vai expandindo aí nesses versículos, não hoje, mas hoje realmente uma introdução do livro de Êxodo, tentar aqui focar alguns pontos do Evangelho já no início deste livro. Então, se você nos visita ou não conhece a igreja, terceira igreja presbiteriana de Ceilândia, nós temos aqui então o costume de pegar um livro da Bíblia e expor esse livro inteiro, né? Esse é um princípio que nós herdamos da Reforma Protestante e da própria Escritura mesmo, né? Aquilo que nós chamamos de toda a Escritura, né? Toda a Escritura, né? Não somente o sola Escritura, mas o tota também, o toda a Escritura, ele faz parte. Também é um outro princípio nosso, a Bíblia toda, né? Pegar um texto da Bíblia, expor ele todo e mostrar onde é que Cristo Jesus ali está sendo prometido realmente como Messias, ou está sendo mostrado como Salvador. Esse Evangelho, ou na verdade esse texto, ele é tão cheio de princípios do Evangelho, que alguns comentaristas até gostam de chamar de Evangelho de Êxodo, né? Eu acho interessante essa expressão, porque o Evangelho está claro aqui. Só não acredito que seja ideal, porque o Evangelho está em toda a Bíblia. Cristo Jesus é prometido em todas as Escrituras. Então o meu intento foi mostrar isso em Samuel, 1º e 2º Samuel, ver o quanto Cristo Jesus está presente ali como Salvador. E agora no livro de Êxodo, você vê o progresso da revelação, o Senhor Jesus Cristo cada vez mais claro, sendo colocado aqui diante dos nossos olhos. Então, vamos ler a princípio, do verso 1 até o verso 14 de Êxodo. Diz assim a infalível palavra de Deus, palavra de salvação. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram
amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, né? E com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo o Evangelho de Cristo espalhado por toda a palavra do Senhor, toda a Bíblia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá entendimento nessa palavra por meio do Teu Santo Espírito. E agora, Senhor, eu imploro que o Senhor me utilize como instrumento nas Tuas mãos para que eu seja fiel à Tua palavra, eu seja fiel à exposição da Tua palavra, que não haja em mim, ó Pai, soberba com relação a isto, que pelo contrário, ó Pai, eu venha mostrar a glória de Cristo Jesus, que Ele cresça cada vez mais nesse sermão, que a glória dEle seja manifesta em nosso meio e que nós possamos adorá-lo mais e mais. Que fique claro, ainda mais claro nessa noite, que Jesus, Ele é o único Salvador para cada um de nós, o único. E que o Senhor nos mostre isso a partir do Evangelho presente no livro de Êxodo. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Há mais ou menos 2020 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo naquilo que o apóstolo Paulo chamou de a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E é interessante que até o calendário é mudado a partir daí. Interessante também porque o calendário do judeu não começa a partir de Gênesis, da criação. Começa a partir de Êxodo, de quando começa a nova vida, a libertação do cativeiro egípcio, né? Então, realmente, o primeiro mês é o mês da libertação. Você dá uma olhada lá em Êxodo capítulo 12, vai entender o que eu estou dizendo. Nós vamos chegar lá naturalmente, se Deus assim nos conceder essa graça. Mas o certo, irmãos, é que nós dividimos, pelo menos no Ocidente, as épocas, as eras, a partir do nascimento de Cristo. Estamos hoje a 2021 anos depois de Cristo. E o que vem antes disso é chamado de antes de Cristo. Então, no Ocidente, é um ponto fundamental. Aí você diz, como o Ocidente é crente? Não. Infelizmente, não. A bem da verdade, o significado de Cristo tem sido cada vez mais, o significado do que foi Cristo, a sua vinda, tem sido banalizado. Assim como o significado de outros acontecimentos importantes na história da redenção. Por exemplo, nós estamos chegando agora próximo à comemoração do Natal. Mas é incrível, irmãos, como a pessoa de Cristo tem sido cada vez mais esquecida. Nós vimos, e aqui eu não estou condenando, tá? Árvores de Natal, você vai no shopping, há um foco nisso, você vai nas lojas, há foco nisso. Onde você anda, nas casas, em qualquer lugar, você vai ver muito enfeites, luzes, bolinhas. Eu não estou dizendo, mais uma vez, não condeno isso, não acredito que você colocar uma árvore de Natal na sua casa seja pecado de jeito nenhum. E nem ir ao shopping center onde tem isso. Mas o que isso tem a ver com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, com o que Cristo fez para conosco, o que Ele veio fazer aqui no mundo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A bem da verdade, já disse pela manhã e repito, o Senhor Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa foi uma data que foi convencionada. Constantino realmente foi quem fez isso, principalmente depois dele, e o aniversário dele era por ocasião aí do dia 25, mais ou menos por aí, e ele uniu uma coisa a outra, realmente, a partir dele, o dia do Senhor não, o domingo não, mas o Natal sim. Com isso também não estou dizendo que Natal é absolutamente condenado, não, irmãos, mas eu quero dizer para você que com o passar do tempo nós vamos esquecendo algumas coisas que são tão importantes, mas tão importantes, que nós precisamos de vez em quando, e é necessário que façamos isso, trazer à memória o real significado das coisas, para nos trazer esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não sei se você tem esperança quando você se lembra que Cristo veio fazer aqui na terra por você, mas é quando eu olho para o Salvador mesmo,
E é esse Cristo que eu acredito que nós vamos apresentar na cantata. Apresentamos ontem, a nossa igreja apresentou, digo isso porque a igreja estava lá representada, na primeira igreja presbiteriana de Ceilândia. Será apresentado no próximo sábado. Você é nosso convidado para estar aqui, a cantata novamente, adorando a Cristo Jesus, lembrando do que Ele fez, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança, irmãos, em meio a tanta luta, em meio a tanta adversidade? O que me dá esperança? Saber que Deus preserva um povo para si, mesmo em meio à opressão. Nós somos perseguidos de diversas maneiras. Ideologias, você tem aí ideologia de gênero, ideologia do aborto. Isso aqui claramente, próximo sermão mais especificamente vou falar sobre isso. Ideologias aí contra Deus, teorias, né? Por exemplo, teoria da evolução contra Deus, ateísmo, são ataques. E cada vez mais o cristão pode falar menos disso. Vocês já viram, já perceberam, né? Que o cristão pode falar menos disso. E se nós não tomarmos cuidado e orarmos por isso, e aqui independente de partido, orarmos por isso, nós precisamos orar urgentemente pelo Brasil, não somente pelo Brasil, mas pelos Estados Unidos, Suprema Corte dos Estados Unidos, trabalhando assuntos lá complexos também, envolvendo ideologia de gênero também. Se nós não orarmos, irmãos, a perseguição vai vir, a opressão vai aumentar. Nós precisamos orar. Agora, trazendo sempre a memória de que o que Cristo fez na cruz do Calvário, o que Cristo veio fazer aqui na terra, me traz a esperança de que Deus preserva um povo, seu povo, em meio à opressão. Que nesse Natal, que todos os dias da sua vida, quando você estiver se sentindo oprimido, seja pelas dificuldades, seja pelo seu vizinho, seja pela sua família, porque você serve fielmente a Deus. Quando você estiver sendo oprimido por impostos altíssimos, preços de gasolinas altos, ou qualquer outra coisa, lembre-se que Deus preserva um povo para si, em meio à opressão. O que eu vejo aqui em Êxodo, e esse livro é exatamente isso, né? É Deus livrando o povo da opressão. Aqui eu tenho que partir do pressuposto que você leu Gênesis, que o que nós temos é uma continuidade, tá? Infelizmente, a tradução aqui novamente não ajuda a gente, a tradução para o português. Lembrando que o texto inspirado por Deus, não foi o texto em português, foi o texto hebraico e aramaico. Se você der uma olhada, como é que termina o livro de Êxodo, de Gênesis? Diz assim, olha, morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Ele morreu. Aí diz assim, são estes o nome dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Na verdade, no original, até o nome do livro Êxodo ele é diferente, porque ele é uma ligação de Gênesis com Êxodo. Tem, claro, 5 livros no Pentateuco, na Torá. A Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes, né? É aquilo que em hebraico é chamado de Neviim, a Torá, né? A Torá, o Neviim e o Ketuvim, né? Que é a lei, a Torá, a lei dos profetas e os salmos. É por isso que Cristo diz, esses 3 falam de mim. Lá no caminho de Emaús ele diz, porque importava o que de mim está escrito. Aí ele diz, na Torá, ele cita a Tanakh, né? A Torá, o Neviim e o Ketuvim. O esboço do Antigo Testamento fala de mim. Na Bíblia hebraica, o livro, o Pentateuco, né? Um vai ligando o outro. Por exemplo, Gênesis termina com a morte de José, que na verdade não é especificamente a história de José, o final do livro de Gênesis. Não é especificamente a história dele. Veja comigo, por favor, já é a introdução, tá, irmãos? Introdutoriamente, eu preciso dizer isso. Vai para o capítulo 37 de Gênesis. Gênesis 37. Gênesis 37.
Gênesis 37, versículo 1 e 2, versículos 1 e 2, diz assim, ó: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aí o que diz o versículo 2? Diz o que aí? Esta é a história de quem? De José? Não, de Jacó. E o que é dito mais? Tendo José, aí vai começar a história de José até o final de Gênesis capítulo 50. Então, a gente lê errado, às vezes, pensa assim, agora começa a história de José. Não, é a história de Jacó. É por isso que o livro de Êxodo termina dizendo o seguinte, né? Que morreu José, e começa o livro de Êxodo dizendo o seguinte: são estes os nomes dos filhos de Israel? Não, diz assim, e estes são o nome dos filhos de Israel, ou de Jacó, porque a história é dele. Na verdade, a primeira palavra no hebraico, né, é a palavra Shemot, né, que significa nome. É porque não dá para você dizer, nomes são estes os filhos de... Não dá para dizer isso em português, mas no hebraico diz, né? Começa com Shemot, né, que é a palavra para nomes. O nome Êxodo, ele é um nome mais de origem grega, né? Porque a Bíblia, ela teve uma tradução chamada Septuaginta, a versão dos 70, né? A Septuaginta, que traduziu a Bíblia para o grego. E aí veio essa palavra Êxodo, que deu origem até à palavra em inglês, exit, né? Saída, porque significa realmente, Êxodo é a saída do povo do cativeiro para a terra prometida, né? É o cativeiro egípcio para a terra prometida. É o livro de Êxodo. Mas por que o nome original é mais importante? Porque todo livro do Antigo Testamento, ele começa com a primeira... O nome do livro, né, interessante, o nome do livro é o nome da primeira palavra. Gênesis é o nome do livro de Gênesis, que é a primeira palavra. Êxodo é a primeira palavra. Nomes. Então, ele começa aqui com o quê? Com nomes de pessoas que Deus libertou. Nome de pessoas que Deus libertou. Então, esse nome é absolutamente instrutivo para nós, irmãos, porque é interessante que nós somos calvinistas, defendemos a doutrina da eleição, que desde o início Deus tem um povo para si, e Deus libertou esse povo, como disse Paulo, do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Colossenses 1:13. Deus libertou o seu povo do império das trevas. O que você tem em Gênesis aqui é a libertação de um povo, não é só uma saída, a saída de um povo, o povo de Deus, de um cativeiro, e que esse povo de Deus é chamado de Israel por causa de Jacó. Essa é a história de Jacó, que depois vai ter o nome de Israel. Essa é a história de Jacó, é o povo de Deus. E é interessante, irmãos, a colocação, outro ponto interessante para a nossa introdução, a colocação exatamente de Êxodo aqui, nesse ponto. Porque Êxodo, ele tem o seu... Todos os livros do Antigo Testamento tem eu vou tirar uma aula de escola dominical só para a gente falar da posição, o link dos livros do Antigo Testamento com o do Novo Testamento. Todo livro do Antigo Testamento tem o seu correspondente no Novo. Todo livro. Por exemplo, de Gênesis. Gênesis é a introdução, Apocalipse é a conclusão. Agora, qual é o primeiro livro do Antigo que conta a história da libertação? É o livro de Êxodo. Qual é o primeiro livro no Novo Testamento? É o livro de Mateus, que começa com uma genealogia. Interessante, correlato direto. Genealogia aqui no início de Êxodo, genealogia lá no início de Mateus. Tentativa de matar uma criança, 12 tribos, 12 apóstolos que Cristo escolhe. Instrução no monte, sermão da montanha. Instrução aqui, 10 mandamentos. Isso não é colocado aleatoriamente. A posição do livro no Antigo Testamento, ela fala. O que está dizendo com isso? Que a história que é contada aqui é a mesma história de Mateus capítulo 1, é a história de Cristo. Não é a história de Moisés. Não é a história do libertador de Israel no Antigo Testamento. É a história do libertador, Cristo Jesus. Então a posição, o nome, tudo isso fala. Tudo isso é absolutamente instrutivo para nós. Agora, entrando propriamente no texto, falando de preservação de um povo escolhido, né? Como é que Deus preserva esse povo em meio à opressão?
queria ver aqui 3 pontos, né? Depois de dar essa introdução aí sobre a posição no cânon e também sobre o nome do livro especificamente, né? Depois eu trago uma escola dominical fazendo isso com todos os livros da Escritura para você ver como uma correlação, que a Bíblia não foi colocada aleatoriamente. Por exemplo, se você tem uma Bíblia, a Bíblia hebraica é chamada Stuttgartense, né? Essa Bíblia, a posição dos livros não é a mesma nossa aqui. Porque a nossa segue uma sequência histórica. A Stuttgartense, né, ela segue uma cronologia pactual, que é aquilo que é caro para os presbiterianos, para os reformados, a teologia do pacto, né? Então, uma posição específica de cada livro na Escritura. Agora, veja comigo, como é que Deus preserva esse povo que tem uma linhagem específica, um povo eleito por Deus para ser liberto por Ele, para sair do cativeiro? Como é que Deus preserva esse povo? Como é que Ele liberta esse povo? Então vejamos, Deus preserva um povo em meio à opressão, e eu falo de opressão porque o texto está falando aí absolutamente de opressão, né? Aflição e opressão são palavras aí que se repetem nessa nossa perícope, né? Mas Deus preserva, então, por meio primeiramente de uma linhagem, né? Ele faz isso por meio de uma linhagem. Veja comigo aí então o versículo de número 1, diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com a sua família. Irmãos, interessante que o texto acabou falando de morte em Gênesis. Êxodo começa falando de vida, né? José morre, mas o povo entrou no Egito. É lembrado aqui que o povo de Israel entrou no Egito. Morre um, mas Deus levanta outro. É assim que Deus preserva. Pastor, morreu um pastor importante. Morreu um personagem importante da igreja. Morreu um reformador. Sim, Deus vai levantar outro. Porque onde acaba uma história, já começa outra imediatamente. Esse aqui está na glória com Cristo. Basta você ir para a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 12, ou capítulo 11. Morre um, Deus levanta outro. Deus preserva então, por meio de pessoas que são chamados, né, heróis da fé. Morre um, mas Deus levanta outro. Porque Deus tem sempre um remanescente. Deus preserva então por meio de uma linhagem. Algumas pessoas olham assim para as genealogias na Bíblia e se perguntam: pastor, para que esse nome de nome? Para mostrar que Deus cumpre as suas promessas especificamente. Ele não disse que tinha um povo para si? O que está aqui prometido, por exemplo, mais uma vez, abra em Gênesis capítulo 48. Gênesis capítulo 48. Versículo 15, é dito assim, olha: e abençoou a José, né? Jacó abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja nele chamado o meu nome, nome de Jacó, e o nome de meus pais Abraão e Isaque. E o que diz aí? E cresçam em multidão no meio da terra. Você tem a promessa em Gênesis e o cumprimento em Êxodo. Porque morre José, mas o pai de José, que é Jacó, tinha abençoado os filhos de José. E tinha dito: vocês vão ser fecundos e vão crescer. Vocês vão multiplicar. Agora esse povo vai crescer e vai multiplicar, mesmo José morrendo. É o povo de Jacó, porque a história é dele. Entenderam, irmãos? Então, veja, agora volte lá para Êxodo capítulo 1 novamente. E diz, aí ele cita cada uma das tribos para mostrar que Deus preservou todas elas. Rubem, Simeão, né? Exceto aí José, tem 11 aí, né? Depois, José mais na frente, né? Ele diz Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azé, todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito.
Ele tinha citado 11, agora ele cita também, agora mais um, o 12º, que é José. Ele disse, olha, Deus preservou a todos. Quantos desses? 70. 70 pessoas que Deus preservou. Uma linhagem que ele escolheu para ele. Ministros passam, irmãos. Pessoas passam. Presbíteros passam. A igreja de Deus sempre vai permanecer. Pode ser um número pequeno. Ficaram só 70. Alguém poderia olhar para cá e dizer assim, pastor, mas daquele povo de Israel inteiro, ficaram 70 pessoas. Sim, Deus sempre escolhe um remanescente. Nem sempre é um número grande, às vezes se torna, vou já mostrar. Nem sempre é um número exorbitante. Talvez você olhe para a nossa igreja e diz, não é tão grande quanto eu imaginava. Mas nossa igreja até que tem um número bom. Talvez você pegue uma congregação como a Expansão, é um número muito pequeno. É um número muito pequeno. Talvez você olhe para Trajanópolis, é um número pequeno. Mas Deus preserva sempre, sempre, todo o tempo, um povo para si. Amém. Que é isso, irmãos? Deus cumprindo a sua promessa cabalmente. Ele prometeu lá atrás. Ele promete lá atrás, em Gênesis. Ele cumpre em Êxodo. O Êxodo é a palavra do cumprimento. Sabe que podem se levantar pessoas contra nós. Pode se levantar opressores contra nós. Pessoas que fizeram o mesmo papel dos egípcios. Pessoas que fizeram o mesmo papel dos irmãos de José, porque Deus liberta não somente dos de fora, mas às vezes Ele precisa libertar de dentro de casa. Porque foi o caso de José que teve que ser liberto dos seus próprios irmãos que o venderam. Venderam a José. Quantas vezes nós somos oprimidos pelos próprios da própria casa, né? Quantas vezes os da própria casa oprimem a gente? E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, Deus nos liberta do opressor, por meio da promessa do seu Filho, por meio de uma linhagem. Pastor, quantas pessoas são? Pode ser só 70, 30, 20, mas sempre tem. Sempre tem. Eu não acredito, irmãos, que a igreja só existiu depois da reforma protestante. Não, tinha igreja antes, firme, boa. Talvez 10, 20, 30, mas sempre houve igreja. 200, 1000 pessoas, sempre Deus vai preservar. Então, primeiro, Deus preserva por meio de uma linhagem. Segundo, Deus preserva por meio da multiplicação, do mandato social. Gênesis 1, 28, ide, multiplicai, né? Enchei a terra. Veja comigo então, irmãos, novamente, leia comigo agora a partir do verso 6, né? Diz o seguinte, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram o quê, irmãos? Foram o quê? Fecundos, e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu o quê? Deles. Eram 70, irmãos. Eram 70, se você for um pouquinho mais na frente, diz que tinham 600.000 homens. Não custa nada pensar que existiam mulheres e filhos. Com mulheres e filhos, esse número já passava de 1 milhão. Ou seja, Deus preserva os seus filhos não somente por meio de uma linhagem, ainda que sejam 70 pessoas, um número pequeno, mas Deus preserva por meio da multiplicação do seu povo. É quando o seu povo cumpre o mandato, o quê? Mandato social. Qual é o mandato social? Multiplicar, encher a terra. Encham a terra da minha imagem e semelhança, de adoradores meus. Ele disse, né? É interessante que sempre tem esse mais, irmãos, porque ainda que entrem reis que não conheçam, o povo de Deus que não reconheçam, ainda que morram líderes importantes do povo de Deus, porque morreu José, que era um homem importante no Egito, um homem que protegeu o povo de Deus, um homem que deu alimento para o povo de Deus no meio da fome, um homem que Deus levantou lá na opressão, porque alguém poderia se perguntar, pastor, por que Deus não faz crescer fora da opressão? Porque Deus ensina na opressão. Deus ensina na opressão.
Interessante que o meu pai, toda a brutalidade dele, né, piauiense. Uma vez o meu irmão, lá em Teresina, hoje está menos, né? Mas dava um ventinho de nada, faltava energia. Quando eu era criança, um ventinho de nada e faltava energia. Aí a gente ia para o quê? Para a vela. Botava a vela na mesa, acendia. E o meu irmão ficava ali passando o dedo na vela, ó. E a minha mãe dizia assim: meu filho, você vai se queimar, meu filho, você vai se queimar. E o meu irmão, até que meu pai pegou e disse: vem aqui. Pegou o dedo dele e botou assim um pouquinho no fogo, né? Aí ele chorou, e minha mãe chorou também. Ele disse: e agora, você aprendeu? Que queima e dói? Pois é, aqui é para você nunca mais brincar com fogo na vida. Acho que ele aprendeu a lição, né? E eu também, só de olhar. Só de olhar, não precisou nem fazer comigo. Fiz assim com o meu dedo. Mas é assim, por que a opressão? Porque na opressão Deus ensina. Porque na dificuldade Deus trabalha. Na dificuldade Deus ensina. Então, irmãos, mas na dificuldade Deus multiplica também. Algumas pessoas dizem: não, nós somos calvinistas, então nós não acreditamos que o número será muito grande. Quem disse? E se Deus quiser aumentar o número dos seus fiéis, Ele pode fazer isso. E como é que Ele faz isso? Versículo de número 7 é claro: mas os filhos de Israel, porém, ainda que houvesse opressão, ainda que houvesse dificuldade, ainda que houvessem apenas 70, mas Deus multiplicou o número dos seus filhos, preservou um povo que estava já morrendo, os antigos, Deus preservou por meio da multiplicação dos filhos. E eu louvo a Deus porque tem chegado menino aqui, né? Na igreja. Eu louvo a Deus, irmãos, porque essa igreja tem entendido o mandato social. Eu fico feliz quando vejo a irmã Tamara com mais um filho. Eu fico feliz quando vejo a irmã Cristina com mais um filho. Fiquei muito feliz quando vi o irmão Técio e a irmã Cris tem um filho. Fiquei feliz por ter recebido um filho, pela misericórdia do Senhor, porque é assim que a igreja cresce. Filhos, né, tidos biologicamente, adoção, e filhos evangelizados, filhos da fé. É assim que a igreja cresce, irmãos. E existe uma filosofia hoje que diz o seguinte: que as mulheres não podem ter filhos porque elas vão ficar com o corpo deformado. Mas eu louvo a Deus que as mulheres dessa igreja não estão se preocupando com isso. E querem sim ter filhos. E aqui para os casais mais novos, realmente precisam ter filhos. Para que o povo de Deus cresça, ainda que isso mexa com o seu corpo. Ainda que você não vá ter mais o mesmo corpo que você tinha antes, você precisa entender que esse é um padrão da Escritura. Porque a filosofia que existe no nosso país é: não tenha filhos. Isso vai mexer com o seu corpo. Seja contra isso. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus preserva por meio de homens corajosos, como o irmão Montgomery, que teve mais um, Paulo. Graças a Deus. Terceiro filho, terceiro varão aqui dentro da igreja. Irmãos, isso é uma bênção do Senhor. A bênção de Deus para nós. Como é que Deus preserva? Faz crescer um povo. O Êxodo vai dizer que o povo de Deus se espalhou no meio da opressão, porque Deus fez um povo entender a sua responsabilidade no pacto. Mas Deus, então, agiu, né? Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, e se fortaleceram, ficaram fortes. Como ficou forte, irmãos? Os muçulmanos já entenderam isso. E estão crescendo demais. Infelizmente, com o princípio da poligamia, que nós não defendemos. Cada um tem mais de uma mulher. E com cada um ele tem vários filhos. E a religião dos muçulmanos é a que mais cresce no mundo inteiro. E para nossa vergonha, até agora a Igreja Católica está influenciando. Digo para nossa vergonha porque nós somos protestantes e deveríamos estar defendendo isso também. A Igreja Católica está influenciando, está cheio de gente influenciando aí em educação clássica. Rapazes, moças, jovens ensinando os outros a terem mais filhos.
para que a igreja católica cresça. E nós, muitas vezes, estamos nesse contexto e nos deixamos levar por esse princípio de que não pode ter filhos. Não, irmãos. Isso não pode fazer parte da filosofia do povo de Deus. Não pode. Não pode. Já disse, você tem maneiras, filhos biológicos, filhos adotivos. Se você pensa em adotar algum dia, pensa, é uma luta grande. Eu posso até dizer para você aí alguns parâmetros. Não é fácil. 3 anos que nós estamos esperando. Não é fácil mesmo. É uma fila grande e uma burocracia maior ainda. Mas nós precisamos fazer alguma coisa para que pessoas ouçam o Evangelho, para que cresçam, para que o povo de Deus seja mais numeroso. Se depois você quiser saber qual é o tipo de gente que mais vai atrás disso, depois eu posso até conversar com você sobre isso. Mas veja ainda, o versículo de número 8, diz assim, olha: entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Ele disse ao seu povo, agora entrou um novo faraó, que por volta do 13º século antes de Cristo, ali antes de Cristo, você tem então esse novo faraó, e é dito o seguinte, que ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós precisamos perseguir esse povo. Porque Deus, nós já vimos que Deus preserva um povo, por meio de uma linhagem, ainda que seja pequena, mas pode ser grande também, multiplicação. Mas agora veja que Deus preserva em meio à própria opressão total. Olha o que é dito aqui, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel estão crescendo. Você acha que eles ficam felizes por ver o povo crescer? Por ver a igreja crescer? Não, irmãos, quanto mais eles veem a igreja crescer, mais eles vão lutar contra a igreja, mais vão jogar ideologias para que a igreja abrace. Estão crescendo, vamos fazer alguma coisa. Não pode, nós temos que parar esse crescimento imediatamente. Joga logo aí na televisão que não pode ter, que você vai ficar pobre se tiver filhos. E interessante que os nossos avós, cada um tinha, pelo menos a minha avó, tanto materna como paterna, as minhas avós, cada um 10 filhos. E às vezes, infelizmente, os próprios avós hoje dizem: não, tinha só um. O que é isso? Está mudando o princípio demais. Absolutamente mudando. Não estou dizendo, irmãos, para ter filho irresponsavelmente. Não. Tenha quantos você puder evangelizar, sustentar e falar com eles do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o mundo vai dizer: não faça, vai oprimir e vai fazer de tudo para barrar isso aí. Olha aí o versículo 10: eia, usemos de astúcia. Usemos de quê? Astúcia. É isso que o mundo faz. Se levanta com astúcia. Vamos parar esse crescimento. Vamos criar uma ideologia de gênero. Vamos criar aqui um feminismo. Vamos criar aqui um machismo. Vamos criar qualquer coisa dessa natureza para destruir o cristianismo, para destruir esse povo. Eles não podem crescer. E aí o versículo de número 10, é claro que ele diz: usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, eles parem de crescer. Seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje e vão embora, e deixem de ser os nossos escravos, porque eu gosto deles, escravos nossos. Escravos. E a minha pergunta é: você já foi liberto? Ou ainda é escravo do Egito? Me refiro aqui ao Egito, existencialmente falando, tá? O cativeiro espiritual do pecado. Ainda é vendido às ideologias pecaminosas, ainda é vendido ao pensamento pagão. E o texto é muito claro, irmãos, de dizer que o mundo vai tentar fazer isso, tentar acabar conosco. Versículo 11: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras. Para o quê, irmãos? Para os afligirem, porque é isso que eles queriam: oprimir, afligir com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades, 2 cidades pelo menos aí. Versículo 12: mas quanto mais
qual é o ponto aqui? Que Deus preserva o seu povo em meio à aflição. Agora veja esse texto, Deus preservando. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Percebe? Aquela linhagem que Deus escolheu lá em Gênesis, né? Veio Caim, era pecador. Veio Abel, Caim matou, mas veio a linhagem de Sete. E de lá Deus vem com uma boa linhagem. E o diabo querendo matar todo o tempo. É a imagem do Apocalipse capítulo 12. O dragão na frente da mulher que está grávida, ele quer matar o filho. Ele vai fazer de tudo, mas ele não vai conseguir. Porque Deus está do lado do seu povo. Ele não vai conseguir. Então, mesmo em meio à aflição, você está aflito, irmãos? O que tem afligido o seu coração? O que tem afligido a sua alma? O que tem inquietado você? E não deixado você dormir? Você diz, pastor, eu não consigo, eu estou com medo. É o Egito que é muito forte. Eu quero dizer para você que quem está do seu lado é o Deus do pacto. É o Deus da aliança que preserva o seu povo em meio à aflição. Sabe que é isso aqui que pode tirar você de uma depressão, que pode tirar você de uma ansiedade, que pode tirar você de uma síndrome do pânico, que você não tem mais coragem. Lembre-se, Deus está do seu lado. Quem é Deus? Criador dos céus e da terra. Foi isso que o salmista disse. Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o libertador de Israel. Aquele que libertou o povo do cativeiro egípcio. É esse Deus que pode libertar você, se você entregar a sua vida a Ele, confiar nele, cumprir os seus mandamentos, cumprir o pacto. Confie no Senhor. Se você fizer a coisa certa, pode ser até filho, está fazendo a coisa certa. Pode ser porque às vezes a pessoa vê isso com uma grande dificuldade. Se Deus mandou, meu querido, Ele vai sustentar. Porque Ele é fiel e justo para preservar o seu povo no meio da aflição. Nem Faraó. Sabe o que é Faraó naquele período? Faraó era não somente um imperador, mas não somente um rei, mas Faraó era um deus. Tanto que você tem aí nos sarcófagos, até hoje você tem aí as múmias, né? E são tidos realmente como deuses, eternos. Mas não, eterno é Deus, e eterno será todo aquele que crê em Deus, viverá eternamente com Ele na glória. Versículo 13 diz assim: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Com o quê? Com tirania. Eles eram tiranos, irmãos. Isso aqui a gente vê de vez em quando, né? Tirania, nós somos maltratados, humilhados muitas vezes. Mas o versículo 14 diz: e eles fizeram amargar. Por que você acha que tinha ervas amargas na Páscoa do Antigo Testamento? Por causa disso aqui, ó, lembrava as amarguras do Egito. Por isso que tinha ervas amargas na Páscoa, água com sal, né? E fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolo, né? Em tijolos, e com todo o trabalho do campo, ou no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Era doloroso. E aqui, irmãos, a gente serve, aqui a gente passa, sofre os tiranos, sofre as angústias, sofre os dissabores. Mas esse texto vem lembrar a mim e a você que quem preserva a minha vida e a sua é Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? A palavra Senhor, né? No Antigo Testamento, e agora vai ficar mais claro quando você chegar no capítulo 3 comigo, quando Deus se revelar a Moisés como Iavé, né? O eu sou. Pastor, mas Iavé já aparece em Gênesis? Sim, né? Lembra que Moisés escreveu sobre o Deus do pacto, né? Foi Moisés que escreveu. Moisés já tinha contato com o Deus da aliança, né? O Deus do pacto. Então, essa palavra Iavé, Deus da aliança, que é aqui apresentado no livro de Êxodo, que vai ser aquele que vai libertar o povo por meio das pragas, que vai ser aquele que vai dar a lei para o povo, vai ser o anjo do Senhor que vai aparecer na sarça. O livro de Êxodo está eivado de Cristo em todos os lugares.
Por isso eu posso dizer para você, e coloquei aqui no nosso título de hoje à noite: o Senhor preserva o seu povo em meio à opressão. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe opressão maior do que a do pecado. Quer ver? Se você é crente, cometa o pecado e veja o quanto você vai ficar intranquilo com isso. Ele vai oprimindo você, vai machucando você. E só quem liberta você dessa opressão é Cristo. Lembre-se daquelas vezes que você não acreditou nessas promessas do Antigo Testamento. Lembre-se daquelas vezes que você olhou para esse texto aqui e achou assim: ah, pastor, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas nessa noite, você tem a oportunidade de olhar para esse texto, tirar lições para a sua vida, pedir perdão pelos seus pecados e acreditar no guarda de Israel, o protetor do povo de Deus no Antigo Testamento, Jesus, o Salvador. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a mim e a você, quando olharmos para o Evangelho a partir de Êxodo, vendo sempre o libertador de Israel. Amém. Vamos orar. Quero orar por você, antes de nós passarmos para a ceia do Senhor. Pedir a Deus que aplique essa palavra no seu coração. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo santo Evangelho. Obrigado pela preservação que o Senhor concede ao teu povo. O Senhor preservou o teu povo, Senhor. Não foi pela nossa força, não foi pela nossa bondade, não foi pela nossa astúcia, artimanha. Pelo contrário, foi pela tua graça. E é essa graça que tem nos dado, Senhor, força para seguir, força para ficar de pé. Mas como já oramos hoje, ó Pai, talvez alguém tenha chegado aqui aflito, coração palpitando, triste com alguma coisa. Talvez alguém aqui tenha sido humilhado. Talvez alguém aqui já não aguente mais pagar tantos impostos. Talvez alguém aqui já não aguente mais trabalhar e ser humilhado no trabalho. Mas que o Senhor venha lembrá-los de que Israel, o teu povo, passou por isso também no Antigo Testamento. E foi vencedor, porque Deus estava do seu lado. E que essa pessoa que chegou triste aqui, ó Pai, se chegou, o Senhor venha atingir com esse Evangelho e essa esperança em Cristo Jesus, para que ela levante sua cabeça e creia no Redentor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.